Bom, vamos lá então. Galera, me chamo Wagner Almeida. Estamos aí iniciando o nosso podcast, tá? Voltado para a educação. Então hoje a gente tem aqui como objetivo e como tema um assunto bem importante, acredito que de interesse comum para muita gente, mas antes de falar do tema, eu quero apresentar aqui à mesa o professor Alex Correia, professora Carla Louro e o doutor Anderson Almeida. E frente a essa apresentação, quero passar a palavra aqui para o meu amigo Alex, que ele vai entrar aqui já direto aqui no tema, para a gente poder começar essa abordagem e a gente discutir um pouquinho. Mas antes, lembrar de todo mundo compartilhar o link. Lembra aí de pegar o link, dar aquela dedada no link aí, ó, manda pra galera geral, vamos bombar, mandar as perguntas, vamos curtir a página. A gente está ao vivo também no Instagram, então vamos aí desmembrar, dividir informação, colocar para geral. Valeu? Vamos lá, professor Alex. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Carlos. Obrigado aí, doutor Anderson, pela vinda de vocês e a participação, onde nós vamos tratar o tema direitos e deveres da criança e do adolescente, né? A gente tem como marco legal o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E aí, doutor Anderson, eu vou te fazer a pergunta, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? O conhecido ECA. Primeiramente, Wagner, Alex, eu agradeço a oportunidade, ao convite de estar aqui respondendo aos questionamentos em relação à lei. Para mim, que além de um estudante, continuo sendo estudante, um amante do direito. O direito, ele se divide em várias leis. A gente fala lei geral e lei específica. Toda vez que o governo pensa em editar uma lei específica, é para aumentar a proteção em relação a alguma coisa que a lei geral não conseguiu atingir de uma forma ampla. Depois da Constituição, acho que foi um marco nas nossas vidas, a Constituição de 1998, logo após, nos anos 90, foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde houve essa proteção em relação à criança, né? Que a gente fala, mas no seu artigo 2º, o ECA é bem claro, até em definir o que é criança e adolescente. Criança é do nascimento até os 12 anos. Dos 12 anos e um dia, a gente já é adolescente, até os 18 anos. Existem umas certas proteções em relação à lei. O ECA, ele não vai até os 18 anos, só como muita gente imagina. É uma lei que ele vai até os 21 anos. Vamos usar como exemplo um caso que a gente nunca quer ver uma criança chegar, mas acontece. Criança, ela não comete crime, ela comete ato infracional, que é análogo a crime. Certo? Então, se ela tiver cumprindo a medida nos 18 anos, essa medida ela pode se prolongar até os 21 anos. Então, eu brinco que o ECA atinge até os 21 anos, não só até os 18, como muita gente pensa. Bem esclarecedor, né, doutor Anderson? Mas o nosso objetivo aqui não é falar da lei especificamente, né? Nós queremos trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente para o âmbito educacional, né? Só que é inevitável para a gente fazer essa introdução falar de alguns direitos garantidos, né, nesta lei, né? O artigo 4º lá cita aí vários direitos, né? A saúde, a alimentação, a educação, dentre outros. Mas nós estávamos conversando aqui e 4 direitos, né, nós podemos destacar. É o que a gente chama no direito, o artigo de 4 partite, na linguagem formal do direito, onde ele fala do dever para com a criança. No dever ele fica família, comunidade, sociedade geral e o poder público, dividido em 4 partes, onde todos, através das suas medidas, claro, cada um na sua proporcionalidade, tem que dar essa proteção. E ele fala do direito, por exemplo, ele fala do esporte, da educação, do profissionalismo, da dignidade, da liberdade. É um artigo bem amplo para a gente dissecar ele, falando sobre a criança e o dever para com ela.
Mas vamos destacar aí, dentre esses direitos garantidos, né, vamos dizer assim, alguns direitos, né? O primeiro aí que a gente entende bem importante é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Né? Nós estamos aqui com a nossa pedagoga aqui, a professora Carla, e hoje a gente depara-se, né, com relação a essa questão muito, muito complicada, que é a questão do respeito dentro da escola. Né? E o artigo 17 fala, eu vou até fazer questão de ler esse artigo, porque vai contextualizar o que nós queremos tratar aqui na mesa. Né? O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Ou seja, o respeito está muito além apenas de um relacionamento, né? Do convívio em sala de aula, dentro da escola. Como que é isso, professora Carla? Primeiro, bom dia a todos, né? Obrigada aí pelo convite. E é um grande desafio, assim como o doutor Anderson estava falando, né? Sobre essa questão mesmo legal que a gente tem dentro das escolas, mas a gente perpassa pelo dia a dia, pelo cotidiano. Então, às vezes, não é só a atitude, talvez, física, né, que a gente pode levar como um ato assim para esse aluno, mas é tudo, um olhar, um gesto. E hoje a gente trabalha com inúmeras realidades. Né, toda a escola, eu sou a Carla e tenho o meu contexto social, você, o Alex tem o seu, o Wagner, o Anderson, cada um é único nesse processo. Então, assim, eu acho que hoje a escola, ela tem a responsabilidade de trabalhar com os seus profissionais para que eles entendam, né, o que realmente, porque é uma linha sempre muito tênue, né? O que pode ser errado para mim não é errado para você, mas independente disso, a gente precisa ter um olhar individual para cada aluno. Eu preciso entender como cada aluno ele vai evoluir no processo de aprendizado. Então, a gente tem que ter a equipe pedagógica como escola e a equipe família. Juntos, a gente consegue perceber aquilo que está acontecendo no dia a dia dentro da sala de aula com o nosso aluno. Não, então assim, a gente precisa entender que a escola, ela é um local de formação. E dentro dessa formação, nós temos sim os valores, né, que a gente trabalha e como também temos o processo educativo. Mas, às vezes, nosso aluno ele tem alguma especificidade, alguma dificuldade que a gente precisa avaliar. Tanto que no outro podcast, acho que foi muito bem falado, né, na parte da psicopedagogia, a gente tem outros profissionais que precisam atuar junto com a escola. Então, não dá para a escola ter uma responsabilidade. É um conjunto de todos. Como está aqui mesmo no estatuto, né? É família, a equipe, é a comunidade escolar, é a parte também, né, do Estado, tá junto com a gente, com o município. Isso aí, é todo mundo junto. Precisamos entender que o nosso aluno ele é único e ele precisa dessa atenção para que a gente não perca aí, talvez, assim, as rédeas de uma situação. Então, a responsabilidade no processo de formação do indivíduo, né, da nossa criança e do nosso adolescente, ela é um trabalho em conjunto, ela é um trabalho de todos. O artigo 4º, ele é bem claro, né? Quando trata dos direitos garantidos no ECA, ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir os direitos. Né? Não é só o poder público, não é só a escola, não é só a família. Eu queria colocar uma lenha aí nessa fogueira. Que a gente ouviu aí, doutor Anderson, ouvimos a nossa pedagoga, a professora Carla, e nós estamos falando de direitos garantidos pelo ECA, que também são direitos garantidos pela Constituição.
mas a gente viu há pouco tempo agora uma necessidade de rever a questão de deveres, né? Porque a gente fala de direitos previstos e a gente está falando de deveres para com o aluno, mas a gente não observa muito no ECA deveres do aluno. E eu tenho uma grande crítica ao ECA por não prever deveres. Mas aí eu vou me prender aqui a um ponto específico. Quando aqui no artigo 17 a gente diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Nós vimos aí há pouco tempo, com aqueles atentados em escola, uma necessidade de fiscalização e de controle de ingresso dos alunos nas instituições. Aí eu pergunto para o doutor Anderson, como proceder, por exemplo, numa necessidade de fiscalização numa mochila de um aluno? Porque dentro do ECA isso a gente está violando o direito do aluno. Como que a comunidade escolar, como que uma instituição de ensino, seja ela privada ou particular, ela pode fazer certos controles, sendo que ele está sendo tolhido de fazer esse controle pelo ECA? Vamos lá. Então a gente vai falar de uma forma mais abrangente, vamos falar em Rio das Ostras. Hoje, Rio das Ostras, através do prefeito Marcelino, da Secretaria de Segurança, do secretário Evandro, do comandante da Guarda, João Henrique, eles fornecem para todas as escolas chamado projeto Ronda Escolar, onde tem viaturas do município para abranger e atender qualquer tipo de demanda, até em relação a um ato infracional que você tenha que revistar no estado menor. E logo você aciona esse tipo de trabalho, eles vão acionar numa situação dessa em comum acordo o Conselho Tutelar, que também tem a legalidade para trabalhar em relação a isso. Onde também se tiver maior necessidade, vai ser acionado o órgão da Polícia Militar, até através hoje em dia, o comandante da 3ª Companhia, um amigo, o Tenente Veiga, para poder intervir na situação. Porque o que aconteceu no caso específico, muita gente toma até como brincadeira, mas não é. Foram vidas que foram perdidas. E hoje, às vezes, não é um maior. Um menor, ele tem a capacidade, às vezes, de tirar a vida de outra pessoa. Eu não sou contra o revisto, mas você, como educador, como membro da unidade escolar, é muito frágil para você chegar a intervir em primeira instância e poder revistar, porque você está ferindo. Se a revista ela acontecer de você achar um material que seja entorpecente, a vez lá foi bem sucedida. Isso não tinha nada na suspeita. Até porque essa revista tem que ter poder de polícia. Tem que ter poder de polícia. Então, a primeira coisa que tem que fazer, eu acho que é também acionar os pais e a escola acionar a cadeia. Porque a cadeia ela tem um mecanismo que ela mesma vai acionando os órgãos para poder dar esse suporte. Porque o artigo 4º ele foi bem claro que é um dever, e esse dever, como o Wagner mesmo falou, ele começa na família, dentro de casa e vai até o poder público. Hoje a cidade, eu acho que ela é muito bem estruturada em relação ao menor, porque a gente tem conselho tutelar, tem a promotoria do menor, da infância e da juventude, tem a juíza do menor, que é a doutora Ana Karina, que está sempre de portas abertas para poder atender qualquer demanda em relação ao menor, seja ele ato infracional ou não, alguma coisa relacionada às escolas. É desenvolver, é cada vez mais agrupar os órgãos, desde a família, passando por vocês, escola, porque vocês é um ponto de muita importância. Para mim, eu vejo vocês como elo de ligação nas coisas que acontecem dentro da unidade, entre a família e o poder público. Porque muitas das vezes a família tem o direito de acionar o poder público, mas não tem essa sabedoria por falta de esclarecimento. Então, vocês são elo de ligação. A minha resposta à pergunta é sempre acionar os meios legais e dar prosseguimento. Que uma ação ela tem que começar, ter meio e ter fim. E o fim não são vocês. Vocês são o começo ou o meio da ação.
Nós vivemos isso, né, nos últimos dias, essa colocação que o Wagner fez, né? E eu acredito que todas as escolas, não é só uma particular ou só a rede pública, todas vivenciaram esse momento, né, de insegurança, até por conta de fake news também, né? Mas é importante porque traz à tona né, situações que podem acontecer. Né? Por mais que tenha sido um boato, uma fake news, mas se acontecer, as escolas estão preparadas para isso? Né? Então, quando ele colocou a situação, podemos revistar um aluno, nós sabemos que não podemos, mas se não podemos, o que é oferecido para que essa segurança esteja presente dentro das escolas? Até porque depois, né, vão dizer, feriu o direito de respeito daquele aluno, né, infringiu o artigo do ECA. Né? Vai querer abrir um processo contra a unidade escolar. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação aos fake news. Para mim, a internet ela foi um marco divisório no mundo todo. Hoje a gente tem acesso à informação que eu acho que a gente divide a mesma idade, está aqui na mesa. Então, na nossa época isso não existia. Era muito mais dificuldade. Hoje até a criança dentro da escola, ela tem um smartphone, ela tem a possibilidade, através da rede mundial de computadores, ela tem informação na palma da mão. E o fake news, para mim, é a disseminação do ódio, a rede de ódio, onde a pessoa aproveita, para mim, na minha ponto de vista como um operador do direito, ou nos meus anos operando na segurança pública, ela vê uma possibilidade esporádica e através daquela rede de ódio do fake news transforma de uma maneira que ela afete a todos, causando um caos tanto para o diretor da escola quanto para o ente municipal, entendeu? Eu quis fazer essa pergunta específica, Alex, porque nós acompanhamos aí nesse movimento das direções escolares algumas instituições querendo promover a compra de aparelhos detectores de metais, algumas outras coisas mirabolantes aí que a gente ouviu. E o questionamento era o seguinte: o aluno, por mais que ele não esteja com um objeto a princípio como uma lâmina ou uma arma de fogo ou alguma outra coisa desse sentido, ele carrega metais dentro da mochila, um grampeador, uma caneta, são coisas que, se passar por um detector de metal, vai acusar. E se vai acusar, eu não posso invadir e revistar a mochila, eu vou acionar a todo momento esse poder público. Eu não tenho essa ferramenta, eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu acho que é um assunto muito delicado e que vem do princípio que lá na base da família, na interação da comunidade escolar, que aí a comunidade escolar a gente está falando, família, escola, poder público e a sociedade, de nós educarmos esses indivíduos. Porque eu acredito que seja muito, mas muito complexo você fazer essa fiscalização. Porque eu vou abordar um aluno, peraí, detector, abre aí a mochila, eu não posso. Eu não posso vistoriar. Eu não sei nem se ele tiver de acordo em abrir a mochila, se isso é permitido. Eu não sei. Porque o entendimento do ECA, para mim, não é. Então, é por isso que eu digo que, às vezes, para mim, eu questiono o ECA no ponto de não ser claro nos deveres do aluno. Ele é muito claro nos direitos, mas a gente não tem uma clareza muito grande de quais seriam os deveres do aluno ou os deveres da parte que não é o aluno, né? Das partes envolvidas. Eu assim, só para dar quanto escola, né? Porque a gente viveu realmente aí infelizmente, essa lamentável situação. E eu acho, isso é uma coisa que a gente vem conversando muito, né? Às vezes a gente é muito reativo, a gente faz algo porque algo acontece. A gente precisa começar a entender, e aí eu concordo, que a gente tem hoje, né, a questão da internet que viraliza e que torna as coisas reais quando na verdade nem são daquela forma. E rapidamente, né? Então eu acho que hoje cabe a família, a escola, a comunidade, o poder público, assim, o que nós vamos começar a fazer para a gente realmente não chegar
neste ponto. Então, será que o momento é realmente colocar as escolas, né, como bota grade em tudo, fecha tudo, contrata ou segurança, a gente começa a entender que existe algo, né? Eu acho que a nossa sociedade, se a gente pode falar dessa forma, hoje ela precisa sim de mais solidariedade, de mais amor, de mais união, e isso é em todos os aspectos. É a gente dentro de casa enquanto família, porque se alguém traz algo para a escola, ele trouxe de algum lugar. Então, assim, o que hoje o meu filho está assistindo na televisão? O que hoje, será que eu estou ocupando realmente o tempo do meu filho com outras atividades, com outras coisas que não seja só o que ele vê, o que ele joga? Será que eu estou presente na vida do meu filho? Será que eu estou acompanhando? Será que eu sei? Hoje, nós sabemos o quanto é difícil. A gente precisa trabalhar, né? A gente fica menos tempo, mas assim, qual é a qualidade? O que eu estou fazendo? E nós, enquanto escola, e aí assim, a gente está falando família, mas e a escola? O que a gente está trazendo para a gente estar agregando a esse aluno a questão do respeito não só entre eles, mas com os professores, com a direção, com a coordenação. Então, aonde está? Então, o que a gente pode estar fazendo juntos, mas como uma forma de prevenção? Isso já, assim, né? Não como uma forma de aconteceu, aí agora eu faço. Aí vai passar um tempo, eu vou esquecer. Aí, será que a gente realmente vai precisar esperar que outra coisa ruim aconteça para que a gente possa se modificar, ou que a gente possa ter um outro olhar para o meu filho que está dentro de casa? Então, são coisas para a gente pensar num processo a longo prazo, não num processo a curto prazo. Resolvo agora, pronto, acabou. Então, esse é o desafio que a escola tem, porque, como vocês mesmos disseram, não temos o poder de polícia, não temos o poder de revista. Os nossos alunos, eles perpassam por momentos, né, seja uma ida para o recreio ou não, que eles estão, né, só eles ali. Então, se nós não trabalharmos dentro da escola solidariedade, ética, respeito, cada um é um indivíduo com sua diversidade, com sua pluralidade cultural, quase que não sai. Então, assim, se a gente não começar a entender que existe tudo isso por trás da Carla, do Alex, do Wagner e do Anderson, será que só eu colocar lá na frente um detector de metal vai adiantar? E o que eu trabalho dentro da minha escola? O que eu faço dentro da minha escola? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu penso que respeito está atrelado aos valores de cada um. Uhum. Né? E tem valores que se ensinam dentro da escola e tem valores que o aluno tem que trazer de casa, da sua família. Né? E nós sabemos hoje que essa questão de valores, ela é bem diversa, né? De repente, o valor que a família do Joãozinho tem dentro da casa dele é um valor diferente da família da Mariazinha, né? Então, assim, o respeito, ele tem que existir e eu penso que ele está intrinsecamente ligado à questão dos valores. E você precisa reconhecer que nós temos N valores, saber respeitar os valores de cada um, sendo que a escola tem que corrigir aqueles valores que são nítidos, que estão claros ali, que estão errados. Né? Então, eu penso que caminha mais ou menos por aí. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é uma questão assim muito polêmica. É uma linha muito tênue. Porque se um aluno fala uma bobagem para o professor, ele falou uma bobagem, ele foi um aluno indisciplinado. Mas se um professor fala uma palavra equivocada direcionada ao aluno, nossa, aquilo virou um desrespeito, ele infringiu um artigo do ECA, né? E às vezes foi até fora de contexto, né? O aluno leva para casa aquela palavra fora de um contexto e a palavra isoladamente tem outras interpretações, né? É por isso... Isso acontece muito, acredito eu, né? Acredita. Né, cara? Mas é por isso que a gente fala o quanto é importante, e aí eu vou pegar a fala ali que o Wagner falou, né? O quanto é importante o acompanhamento
da família, junto ao aluno, junto à escola. Porque sem esse acompanhamento, assim, porque o aluno chega em casa falando uma coisa, a gente tem a fala do professor, a gente tem a coordenação, a gente tem toda a comunidade envolvida. E a gente vai apurar realmente o que houve. Então, assim, por isso que eu falei da linha tênue dos valores, porque a gente entende o que é ética, o que é moral, o que é certo e o que é errado. A gente tem, porque a gente já está numa fase que a gente começa a discernir isso. E a gente precisa orientá-los nesse sentido. Eu acho que hoje o grande desafio do educar, seja para a família ou seja para a escola, é mostrar para eles que não é normal. Não é normal eu chegar e dar um tapa na cabeça do meu colega. Por mais que seja, mas não é normal. Então a gente precisa sair dessa banalização de entender o que é o respeito e, tipo assim, o que não é normal. Não é normal eu simplesmente chegar e xingar, empurrar, dar um peteleco, né? Então, assim, o que é realmente eu estar incomodando ou eu não estar respeitando o espaço do meu colega, o espaço do meu professor? Né? Então, assim, eu acho que hoje, porque quando eles não se respeitam, eles também não respeitam o professor, eles não respeitam a comunidade escolar. E quando a gente, muitas das vezes, chama um responsável, às vezes, para conversar, isso leva um tempo até a gente conseguir trazer esse responsável. Então, eu acho que o ECA, e aí a gente vai, é um assunto que a gente vai falar. Quantas vezes as escolas, elas convocam os seus responsáveis porque a gente está vendo alguma coisa e a gente quer dividir. E eu acho que hoje o pai precisa entender que nós somos aliados. A gente não está para apontar erros ou defeitos, mas que eles possam nos ver como aliados na educação dos seus filhos. Eu acho que assim formaremos cidadãos de bem, com honra, homens, mulheres, enfim, seja o que for, mas a gente vai seguir nesse caminho. Mas somos todos em prol de um mesmo objetivo. Eu acho que isso tem que, ficar claro, né, para que a gente não tenha outras ações aí diferentes daquela que a gente espera de cidadãos de bem. A missão da escola realmente, com toda a fala dela, é muito difícil. Porque você tem que equalizar multiculturas. É desafiadora, né? É desafiadora. Você equaliza multicultura num lugar só. Para você equalizar todo mundo que vem de vários tipos de criações diferentes. Mas agora, em relação ao que você falou anteriormente, o que fazer? A gente só reage ao problema. Mas isso não é você, não. Eu tive a oportunidade na vida de passar por várias instâncias, do federal até o municipal. O Brasil em si é um país que ele reage a tudo aquilo que acontece. Na minha vida eu tive uma grande oportunidade de fazer um curso de fuzileiro naval americano. O povo americano, ele treina para tudo antecipadamente. Eu brinco que um treinamento dele existe ensaio frio, ensaio quente e o dia D, que eles chamam do treinamento, que eles fazem um treinamento geral. Eu não sei aqui na unidade, mas gente, vou fazer uma coisa simples. Nos Estados Unidos a gente tem treinamento mensal de combate a incêndio, onde tem a linha de evacuação da primeira sala até a última que vai sair, o responsável para ligar para o corpo de bombeiros, o responsável para ligar para a equipe médica. Quem, no caso aqui, seria a prefeitura, vai disponibilizar para um primeiro atendimento, para onde vai se levar, qual a distância do corpo de bombeiros para cá. No Brasil eu não consigo essas coisas. Porque a gente está com tanto problema, o Brasil se tornou um povo tão ansioso em resolver os problemas cotidianos que ele não pensa lá na frente, porque se eu treino, eu evito um problema. Já é uma questão cultural. Cultural, de maior abrangência. Claro que ninguém assim, quer ver uma morte na escola, mas se existisse um treinamento de prevenção para isso, seria às vezes muito melhor. Imagina no momento de desespero que aconteceu um ato desse criminoso, ou a gente fala um ato sinistro, até um ato de terrorismo, numa maior dentro de uma escola. O responsável para acionar os pais dos alunos. Você imagina da outra ponta do aluno, que nem você falou, que a escola tem uma grande responsabilidade
ela dá o suporte para a família. Porque quando a gente tira uma criança de casa e entrega para a unidade escolar, durante aquele período, a unidade escolar tem toda a tutela sobre aquele menor. E a responsabilidade é muito grande. Como a gente está falando de mídias sociais desde o começo, imagina um ato desse criminoso acontecendo, sendo divulgado amplamente na unidade escolar, do outro lado lá, a família, sem o atendimento, acompanhando e sem saber. Então, no Brasil, eu acho que muita coisa se resolveria se a gente tivesse, pelo menos, um treinamento antecipado das coisas possíveis de acontecer, não impossível. O impossível a gente reage porque não tem previsão. E quando a gente fala de atos criminosos, né, doutor Anderson, a gente está se prendendo um pouquinho aqui a esses atos mais terroristas, né, que aconteceram agora, mas nós temos atos criminosos no cotidiano. Se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que um professor sacudiu aquela criança por ela estar chorando para ela poder se calar, isso é um ato criminoso. Né? Aí é onde que a gente tem o ECA, porque não é só a questão de prevenção para aspectos de direito do aluno, como inviolabilidade e outros detalhes para crianças maiores, mas a gente está falando de pequenas ações que são crimes. Uma criança que de repente está numa sala de aula chorando e um professor espreme o braço de uma criança, que sacode uma criança, que joga ela num canto para tirar do grupo porque ela está chorando de forma agressiva, ou qualquer outro profissional da instituição, porque às vezes pode não ser um professor, mas pode ser alguém de dentro do corpo funcional que faça isso. É uma agressão. Então são pequenas ações que a gente traz para dentro do ECA. Eu passei por isso com a minha filha, eu tive um caso desse com a minha filha, assim, só para exemplificar. Ela não dormia, o grupo todo dormia, ela tinha 3 anos, ela era muito ativa, então ela não dormia, ela não tinha aquele tempo do descanso. Soninho. Ela era a única que ficava acordada. E nós começamos a perceber uma mudança no comportamento dela durante esse período de experiência com essa escola. Até o ponto dela verbalizar que estava acontecendo algo na escola. Aí nós conseguimos identificar, com o auxílio da escola, que a professora era agir de forma agressiva com ela para que ela pudesse dormir. Porque ela não queria dormir e a professora tirava o tempo que as crianças estavam dormindo de folga, né? Como as crianças estão dormindo, não tem nada para fazer. E como ela não dormia, ela era algo negativo para aquela professora. E aqui um ato criminoso, e aquilo causou um trauma que nós tivemos que fazer até um acompanhamento durante essa transição de escola, um acompanhamento psicológico, para que ela pudesse aceitar a nova escola de forma adequada, porque ela traumatizou com a escola. Porque assim, a agressão, ela não necessariamente ela é só o toque, né? Eu acho que existem várias formas, e às vezes o falar, quando você não tem, assim, ser professor, não é fácil. Né? Nos dias de hoje, onde você tem tecnologia, onde o seu aluno, você está dando aula e o teu aluno está ali olhando o Google, ó. Isso professor, isso em qualquer segmento, né? Em qualquer um. Então, assim, ser professor hoje é um desafio o tempo todo. Não é como na nossa época o que ele falava ali, porque a gente não tinha onde consultar, a gente ia consultar nos livros, né? Então a gente não tinha essa facilidade. Mas isso, e por mais que a gente tenha uma turma, um aluno, seja como for, que seja indisciplinado e tudo, eu preciso, antes de qualquer atitude que eu tome, eu preciso entender aquele contexto. Por que ele está dessa forma? Qual é o histórico? O que está acontecendo? Convido a família. Olha, está se passando. Porque assim, quando às vezes eles têm a gente, o professor dentro de sala de aula, como uma figura. Até eu, enquanto diretora, coordenadora, quando eu verbalizo de uma forma, se eu for agressiva, ele vai reagir ali. E ele vai falar. Hoje os nossos alunos, eles falam, poxa, falou comigo de uma forma ríspida, ou falou comigo de uma forma agressiva. E tem alunos que, por N motivos, se calam, guardam e vão interiorizando, introspectando, murchando. Principalmente Outros pequenos, né? vêm,
batem de frente com você, se tornam agressivos. Então, o que a gente precisa entender enquanto corpo docente, enquanto comunidade escolar, ele é meu aluno. Assim como a gente diz para o pai e para a mãe, para educar não é uma tarefa fácil. Você vai repetir 10 vezes a mesma coisa. Eu acho, Carla, e assim o professor. O doutor Anderson usou uma palavra que resume o seguinte: ele é um tutelado da escola. Então, enquanto estiver sobre o olhar da escola, lembrar que ele está sendo tutelado por nós. E que essa nossa tutela ela tem uma responsabilidade além de educar, né? É bem mais abrangente. Então, como a gente vem dizendo aqui, não estamos abordando o ECA para poder criar nenhum debate. A gente está discutindo o ECA de forma a cada um dar a sua opinião, sem criar debate. Mas é importante lembrar a responsabilidade da escola como tutor desse menor, dessa criança, durante o período de permanência dele na instituição, que ele está sendo tutelado pela escola. E a responsabilidade do pai passa para a escola nesse momento. É uma responsabilidade nossa a partir do momento que entra, a partir do momento que a gente recebe até o momento que a gente entrega, passa a ser nossa responsabilidade. Eu vou fazer uma pergunta a vocês dois, a professora Carla e ao doutor Anderson. Parece até um questionário de escola, né? Mas não é não. Assim como nós, velhos tempos. Assim como nós sabemos, né, que é assegurado à criança e ao adolescente o direito à educação, lá o ECA também diz, eu vou ler exatamente porque lei é complicada, né? Você tem que ler exatamente o que está na lei. Lá diz assim, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações, lá no artigo 53A, e de estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. O Dr. Anderson, no início do podcast, comentou sobre algumas ações até aqui no nosso município. Claro que a nossa intenção aqui não é discutir sobre as drogas ilícitas, mas sim trazer essa situação para dentro do âmbito escolar. E quando o ECA diz que é dever da instituição de ensino, né, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento, né, tanto ao uso quanto à dependência, eu acredito que seja um desafio enorme na educação, né? E volto a dizer, não é só para a rede pública ou só para a rede particular, é para toda a rede de ensino. Antes do doutor Anderson respondeu a professora Carla, eu queria saber o seguinte, como que a gente está aí, galera, no Instagram? Tá com visibilidade no Instagram? Então eu vou pedir o seguinte, quem puder sair do Instagram e ir lá para o YouTube da escola, talvez seja mais inteligente acompanhar pelo YouTube. Aproveita lá, faz a inscrição no canal, deixa lá o seu comentário, segue a gente aí nas redes sociais e vamos dar aquela força, galera. A gente está aqui desenvolvendo um trabalho, por enquanto, uma vez por mês, mas nós queremos abranger esse trabalho pelo menos 2 vezes por mês, trazendo sempre aí assuntos de cunho educacional, e que possa ser debatido com a sociedade, tá? Então dá essa força aí pra gente, manda aí pra geral da família o link com o podcast, ajuda a gente a difundir aí a informação, tá? Então a galera aí que tá no Instagram, se puder ir lá pro YouTube, galera aí que tá acompanhando aqui no YouTube, lá no Facebook também, eu não sei se o Thiago conseguiu colocar o link no Facebook. Não, o Thiago não colocou, nossa equipe técnica aqui tá avisando. Então vamos embora aqui no Instagram e no YouTube. Beleza, doutor Anderson? Mas e aí, doutor Anderson, você como advogado, o que você orientaria, como você orientaria a escola, né? Porque é uma situação delicada, né? E isso, infelizmente, está presente aí nos dias de hoje, né? Alex, a droga não está presente no dia de hoje. A droga ela já está dentro desde nossa época. A gente não pode fechar os olhos para a droga. Eu, infelizmente, sempre fui uma pessoa que lutou minha vida inteira contra as drogas, mas não tinha nem por que falar disso. Mas eu tenho um filho hoje internado devido às drogas. A droga hoje, ela é uma coisa que ela entrou e eu não vejo maneira rápida de você tirar ela. Claro que a escola, num momento nenhum, você vai conseguir resolver,
esse problema sozinho. Eu acho que a medida de conscientização que é elencada no 53A do ECA, ela fala da união de vocês. Aonde vocês unidos, é o que eu falo, família, sociedade, escola e o poder público conseguem resolver. Anteriormente eu tinha falado com você de um projeto que a Prefeitura vem desenvolvendo durante anos. Esse ano até se eu não me engano, o secretário de Segurança, que hoje é o Evandro, uma pessoa excelente, tanto comandante da Guarda Municipal, que é o João Henrique, eles desenvolvem isso, pessoas maravilhosas de trabalhar. E a ideia do prefeito Marcelino não é só isso para as escolas municipais, é atingir toda a rede escolar. Eu não consigo dividir a minha cabeça em relação à escola pública e em relação à escola particular. Todos são escolas. Não tem nem como, E todos têm o direito ao atendimento do poder público. A sociedade, o poder público, ele tem que abranger. Porque eu vou atender só a escola municipal, vou dar essa possibilidade para elas, eu não posso. Eu tenho que atender a escola particular, porque a droga ela é intrínseca em todas as unidades. Nessa multicultura que a gente vem, e hoje a gente brinca, qual é uma criança hoje que não sabe o que é uma droga? Muitas vezes, infelizmente, vê um pai e uma mãe usando e traz para isso, para ele como normal, que para outra criança vai ser um absurdo. Esse projeto é muito bonito. O nome do projeto, inicialmente, se eu não me engano, é Semear, porque são muitos anos de projeto, onde uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, psicoterapeutas, professores, médicos, são disponibilizados pela Secretaria de Segurança. Se eu não me engano, uma vez por semana, eles vão em cada unidade escolar promovendo palestras sobre isso, que na minha cabeça, a repressão ela não funciona. Hoje, o que adianta a gente cada vez montar mais um quartel, mais uma unidade operacional, mais um time de reação para ir combater a droga no morro? Não. Eu tenho que combater a droga dentro da escola, dentro da família, porque é o que eu falo, é oferta e procura. Se eu não tiver quem comprar no futuro, eu vou ter para que vender. É verdade. Então eu aumento a segurança. Para mim, nos meus anos de segurança pública, anteriormente a ser advogado, esse é um dos projetos mais bonitos que eu vi desenvolver. Eu vi frutos, eu vi pessoas que conseguiram sair das drogas, eu vi pessoas que você conscientiza. Um projeto que vocês têm aqui na escola, que eu acho muito legal, que vocês ensinam os sinais de trânsito, do sinaleiro, do semáforo para as crianças. Outro dia, minha filha de 12 anos no carro falou: pai, o senhor não pode ir, ainda está vermelho. Ela já sabe, entendeu? Então, uma criança, de uma maneira simples, ela vai corrigir um pai e, às vezes, despertar nele um sentimento de erro. Você imagina, você como autoridade numa família, um pai ou uma mãe, uma criança te corrigindo por uma coisa que está certa. É um tapa, que nem a gente falava antigamente, um tapa de luva de pelica. Não é isso? Você toma um tapa da criança, é uma maneira de correção. Só que eu falo, hoje a gente tem que buscar mais isso. Mas sobre esse projeto no município, a escola que quiser saber sobre esse projeto, você sabe a quem a gente pode procurar, olha, correr? Ele nem me permitiu, mas eu deixo aqui o telefone dele, e é um grande amigo meu de muitos anos. Eu gostaria de sugerir, de repente, o doutor Anderson deixar o contato dele, né? Porque as escolas que tiverem interesse em aprofundar as informações com esse projeto, de repente, através do doutor Anderson. Comandante da Guarda, deixa o meu telefone, a gente vai até o comandante da Guarda. De repente, até um possível convite aí para ele vir bater um papo com a gente no próximo podcast, né? Porque mas eu digo o seguinte: quem estiver assistindo ou quem for assistir pós ao vivo, que quiserem maiores informações jurídicas, de repente, quiserem algum suporte técnico, aí vou vender o jabá aqui do doutor Anderson. Eu vou vender o jabá do doutor Anderson. Então, doutor Anderson, por favor, aí suas redes sociais, o seu telefone. Doutor Anderson executa também trabalhos voltados para a escola em assessoria jurídica, assessoria de cobrança. Então, estou vendendo o jabá aqui, doutor Anderson, ele se dispôs a vir nos ajudar aqui nesse assunto. Então, quero retribuir aí com a venda desse jabá, colocando o jabá para ele aí. Aí o Thiago também pode deixar aí depois
no histórico aí os contatos do Dr. Anderson, mas se você quiser, Dr. Anderson, pode colocar à disposição aí o seu telefone. Meu telefone é aberto para que eu puder ajudar, Wagner e Alex. Meu telefone é 22 997 86 43 35. Eu brinco. Meu telefone dorme do lado da minha cama, é ligado 24 horas, é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Doutor Anderson, repete aí o número para quem não conseguiu acompanhar aí. Vamos lá, 22 997 86 43 35. Mas eu perguntei sobre o projeto, porque é um projeto interessante, pelo que você falou, proporcionado pela prefeitura, né, pelo município. E hoje as escolas precisam desse tipo de apoio, porque muitas das vezes, eu posso até passar a fala aqui para Carla, muitas das vezes a escola percebe sinais de que alguma coisa de errado está acontecendo com aquele aluno que a família em casa ainda não percebeu. Né? E muitas das vezes a família só vai tomar ciência que o filho está envolvido com drogas ilícitas depois que a escola sinaliza, conversa com a família, né? Então, assim, nós sabemos que é um assunto delicado, mas de extrema importância, porque a escola pode e deve apoiar a família. Eu não sei assim, se seria interessante para vocês, mas eu acho que é, porque todo conhecimento e toda possibilidade ela se abrange. Na Câmara Municipal a gente tem um núcleo de segurança pública, onde também esse projeto tem o apoio do vereador Carvalhão, porque lá atrás ele foi um dos apoiadores de trazer esse projeto. Ele patrocina, ajuda a levar isso às escolas. Muito entendeu? interessante. E esse núcleo da Câmara ele é disposto também para resolver qualquer assunto em relação à segurança pública, onde ele é presidente, ele também se coloca à disposição. Vamos buscar aí, de repente. É o que a gente vem falando anteriormente, é a prevenção. Agora, eu acho que se a gente faz as ações para prevenir, porque para a escola é complicado, né? Você abordar esse assunto, muito delicado. porque às vezes você pode perceber, mas como que você fala para um pai, para um responsável, também é uma responsabilidade nossa em dois sentidos. Falar, não falar, como falar. Eu até pergunto, como a família a escola deve falar? Né? Como que eu digo... Alex, A gente pergunta ao advogado. Eu sou muito que... sincero. Você não informar um crime, você está cometendo erro. Você está sendo, no mínimo, conivente a ele. Omisso, né? Você está sendo omisso. Então, e assim, a criança, como eu volto a falar, o Wagner até brincou, eu não vejo deveres, mas lá no final ele elenca os análogos a crimes, atos infracionais. São coisas que a gente não pode fazer, então tem os deveres dele também. Claro que crime é uma coisa muito pesada para a gente estar falando aqui, mas a escola tem que denunciar, a escola tem que trazer para dentro, porque você fechar os olhos para um problema é você futuramente ter um problema 3 vezes maior, porque ele foi se disseminando, foi criando, foi se enraizando. É mais fácil você acabar com o problema no começo do que depois que ele está desenvolvido. Porque muitas das vezes a família não tem ciência ainda, né, dessa situação. A escola às vezes sabe primeiro do que a própria família, ou a família faz vista grossa. Né? É um desafio. Eu queria que a professora Carla falasse um pouquinho pra gente, Alex, do artigo 129, especificamente no inciso, inciso, doutor, que a gente fala? No inciso 5, ou parágrafo 5º, não sei, da obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Porque a gente percebe que muita gente negligencia essa obrigação, né, de matricular os seus filhos. Existe uma idade mínima de se matricular. Sim. E mesmo que ele seja um adolescente, muitos pais acham que é independência de cada um resolver a sua matrícula. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse inciso aí, desse parágrafo 5º. Até porque a questão da idade, a gente tem, onde abrange a educação infantil. Então, muitas vezes, algumas pessoas ainda acham que a educação infantil é só a gente cortar, colar papel, ou pintar, ou fazer dança, e não é. É um momento que a gente trabalha toda a parte de coordenação, toda a parte de lateralidade, cores, letras, sons. É onde, inclusive, a gente tem a oportunidade, caso a criança
tem alguma coisa da gente poder perceber. Então, é muito importante que a criança, né, e a gente fala aí da questão da idade, que são os 4 anos, que ela já esteja realmente... 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. A partir dos 4 anos, desculpa. 4 anos. Tô nervosa ainda. Mas já tá passando, eu sei que tá no final, mas... E aí, a gente precisa entender. E aí, vamos lá de novo, né? O poder público. A gente sabe que cada família tem a sua realidade. Então, não é possível uma escola particular. O município, ele tem que garantir a vaga deste aluno. Porque é um direito de todos, me corrija, doutor, se eu estiver errada, mas é um direito de todos, de cada criança, ter lá a vaga dela dentro da escola, para que ela possa ter a formação dela desde quando necessário, desde os 4 anos de idade. Então, assim, é importante entender esse processo de aprendizagem, essa evolução do aluno. E com relação ao aproveitamento e acompanhamento. É o que a gente vem falando aqui quase que desde o início. Família e escola precisam caminhar juntos. Eu preciso entender, e às vezes a gente conversa muito com os responsáveis, frequência, reprova. O aluno, quando falta, a gente pergunta para o pai, para a mãe, para quem for o responsável ali legal da criança, o que está acontecendo? Não é uma obrigação. A gente entra em contato, porque a gente sabe que chega uma determinada idade, que de repente dá, né? Diz que vai para a escola porque já vem sozinho, não vem. Então, nós, enquanto escola, temos essa preocupação com a falta, e o pai precisa entender que a falta reprova, o não fazer as atividades compromete o desenvolvimento dele. E aí não é só uma questão de nota para você passar no final do ano, mas o que eu estou desenvolvendo com o meu aluno. Não é uma obrigação só de matricular o filho, Não. tem que matricular e acompanhar. Mas acompanhar, né? e assim, a gente entra em contato, né? Assim, uma coisa que as escolas, eu acho que hoje, mediante a isso, vem prestando muito atenção, porque acaba que o ECA, ele se tornou uma ajuda mesmo, né? Uma ajuda para que as escolas tenham aí um respaldo, né? Então a gente entra em contato, e quando a gente não tem esse retorno, porque às vezes a escola faz o contato, liga, pede para vir, e a gente não... Isso a gente está falando sobre a comunidade escolar, né? Isso. É a vivência da família dentro da escola. E aí ele acaba que assim, nos ajuda e nos ampara nesse sentido. Sim. Né? Porque aí você está falando da ausência. E é tão importante o convívio familiar dentro da escola, porque eu digo sempre, quando eu estou falando sobre escola, o relacionamento da escola com o indivíduo, seja ele menor ou até de maior idade, seja ele no nível superior, pós-graduado ou o que for, é um relacionamento completamente diferente de qualquer outro. Porque você fica em média, vou pegar o ensino regular, que é de segunda a sexta-feira, 4 horas por dia. Muitas famílias não têm esse tempo com seus filhos. Então a escola tem. Aí vem até de encontro com o Alex falou, que às vezes muitas das vezes a escola identifica muitas necessidades desse indivíduo e repassa para a família essa necessidade. E a gente precisa de ter essa reciprocidade da família dentro da escola, porque a partir do momento que a família ela vive a escola, ele consegue acompanhar esses problemas ou esse desenvolvimento desse indivíduo. E tudo isso a gente está falando está dentro do ECA, né? Eu acho que você está falando... Eu tenho as minhas críticas sim ao ECA, mas eu tenho os meus elogios, como você acabou de apontar. Porque para mim ele é um norteador, né? Ele dá um norte de como seguir esse ECA, que não fala... A gente está falando da escola, mas ele é mais abrangente. Ele fala da escola, ele fala da sociedade, ele fala do poder público e ele fala da família. Isso. E só assim, você falou de uma coisa que me fez lembrar. Quando a gente fala, né, dos nossos alunos e dos pais. Quando os pais se interessam em participar das atividades que os alunos estão fazendo em sala de aula, por exemplo,
toda a escola, né, quase todas, a gente aqui também faz projetos, né? Então é bacana você ver o pai se envolvendo no projeto. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas assim, passa lá, dá uma olhada, incentiva, né? Então isso faz também com que ele queira participar mais até das atividades da escola, porque ele sente que o pai está preocupado com o que ele está fazendo dentro da escola. Quando os pais passam a não dar mais importância a isso, ele, por sua vez, também não quer mais participar. Então, eu sinto essa falta, às vezes, dessa união de todos em prol de algo para a escola. Aqui para falar. Eu estou ansioso, vou passar a palavra para o doutor Anderson, mas quando o Wagner trouxe o artigo 129, eu quero destacar o título desse artigo, das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Né? São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Não adianta transferir essa responsabilidade para a escola. Isso é uma responsabilidade dos pais e responsáveis. E nesse mesmo artigo diz lá obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Hoje muito se fala de inclusão. No podcast anterior nós falamos sobre o atendimento educacional especializado. Muito se vem a cobrança em cima, né, da escola, mas o pai também tem a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E quando isso não acontece, o que a gente tem que fazer, professora Carla? Qual é o órgão de apoio da escola? Aí tá aí no ECA também. Tá lá no artigo 131. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, estou fazendo questão de ler, né, para quem possa acompanhar aí, tá aqui. A gente destacar bastante esse artigo. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, elevados níveis de repetência. Tá aí o Conselho Tutelar, né, que é um órgão de apoio da escola, né? E eu ouvi vocês falando muito dessa obrigação de matricular o filho, por isso que eu fiz questão de destacar isso daqui, porque infelizmente no dia a dia da escola, a escola em algumas vezes, né, não vou dizer na maioria dos casos, mas pode acontecer de enfrentar esse tipo de situação. E aí, o que fazer, doutor Antônio Carlos? A gente só encaminha para o Conselho Tutelar? Doutor Anderson, perdão. Tá trocando. Nome. Ele ficou empolgado agora. Ele se empolgou agora lendo o artigo, foi. Bom, primeiro eu vou comentar anteriormente uma coisa que ela falou. Essa união família-escola é uma coisa maravilhosa. Eu uso como exemplo que eu tenho duas menininhas hoje pequenas dentro de casa, duas adolescentes que elas falam, mas para mim são duas crianças, apesar da lei definir uma já como adolescente. Eu não consigo ver por ser minha filha. Quando às vezes meu dia a dia são em cima de computadores, pilhas de processo, que eu vivo isso da hora que eu acordo às 5 da manhã até a hora que eu vou dormir todos os dias, meia-noite, 1 da manhã. Mas um prazer que eu tenho é o dever de casa da escola. Eu paro para fazer o processo mais difícil, mais complicado, para ter aquele momento durante 30 minutos, 1 hora, de sentar com as duas, ver o que elas estão aprendendo, ver qual é o nível de educação que a escola está passando e eu saber se elas estão aprendendo, se tem alguma dificuldade. Eu acho que se o pai fizer o seu mínimo, que é isso, dar atenção para o seu filho, claro que eu não vou falar assim, ó, para de trabalhar. A minha realidade é essa. Eu sei que eu tenho outros pais que chegam de uma rotina cansativa, que não tem tempo nem vontade de ficarem acordados. Mas eu acho que se a gente trouxe uma criança para o mundo, ou a gente assumiu uma responsabilidade de criar uma família, que pai não é só aquele que tem, pai é aquele ou mãe que assume criar aquela responsabilidade. Que o direito é muito claro em relação a isso, são as famílias socioafetivas, entre outras coisas. A gente tem que assumir a responsabilidade. Meu pai sempre disse para mim, se a gente pegar pela rede, seja um negócio, é a nossa família, e sempre ter ele na mão, a gente vai ter, tipo, não só um controle, mas a gente vai conseguir abranger e acolher. Então, muitas coisas se resolveriam. Sim. Em relação a esse primeiro questionamento. Ao seu questionamento, tem que acionar sim. Quando você viu que você já informou no primeiro momento a família, e a família não tomou ciência nem responsabilidade,
ou fez vista grossa por estar no seu cotidiano de vida normal, não é normal. O direito fala em homem médio, na normalidade, mas a mesma realidade que eu vivo num bairro não é a mesma realidade que eu vivo no outro. Eu brinco assim, eu moro hoje num bom lugar, mas eu venho do Complexo na Maré, no Rio de Janeiro. O que eu vi lá quando criança é uma realidade que eu não quero para meus filhos, porque eu sei que a realidade é diferente. Se eu falar para você que dentro de uma favela é a mesma realidade, não é. Para eles o tráfico é normal. Uma coisa que a gente brinca lá, o traficante muitas das vezes ele quer usar a criança menor porque ela não comete crime, ela vai fazer a estica dentro da escola, vai comercializar com outros aqueles que não conhecem. E às vezes o pai da comunidade, por olhar isso e às vezes ganhar um dinheiro que seja para a sua sobrevivência, faz a revista grossa. Não é a realidade de vocês, mas a gente trazendo para a nossa realidade o que o pai e uma mãe às vezes acham simples, como falar uma coisa, uma caneta azul, bique fluorescente. Se a criança vir pegar do estojinho da outra, tirou da esfera de vigilância, queira assim, queira não, a gente vai falar em furto. Se apropriou indevidamente, cometeu um ato infracional, não cometeu, aí você leva isso. Ah, o pai era só uma caneta, não era só uma caneta. Não é o valor da caneta que seja 5, 10 reais. É o ato cometido. Porque se quando criança eu achar normal levar uma caneta, quando eu for adulto eu vou achar normal levar um carro, eu vou achar normal levar um dinheiro de uma pessoa, um cordão de ouro. Então, tanto como operador de direito, como cidadão de bem, a denúncia sim é cabível. Eu tenho que trazer o órgão, está previsto também. Como está previsto, eu tenho que trazer o órgão babaila e o órgão me ajudar a solução técnica. Eu não sei se vocês sabem, mas de tanto trabalhar na segurança pública, o Conselho Tutelar, ele tem um telefone 24 horas, tanto o WhatsApp quanto ligação normal, que fica com o conselheiro de plantão, onde qualquer um do povo tem o direito de acionar. E o nosso prefeito Marcelino deixa uma viatura com o motorista 24 horas à disposição para esse acionamento acontecer. Então tem que ser tratado, reprimido, para que isso não entre no cotidiano normal, porque a gente está falando de unidade. Eu falei lá que vocês, no começo, que vocês equalizam uma coisa. Imagina eu equalizar dentro de uma sala de aula que o furto é normal. Não pode acontecer de maneira alguma. Então a gente, infelizmente, tem que resolver e trazer, mas trazer também, como ela fala desde o começo, eu adoro a fala dela, da unidade familiar, como o Wagner já questionou também, trazer o pai para dentro da escola, para conscientizar o pai. Eu acho que quando a gente chega, eu tenho certeza, que quando a gente chega num problema dessa magnitude, tem que ter uma equipe, tanto da escola quanto o poder público, para atender essa família. E o município também, ele disponibiliza isso através de alguns órgãos ligados à Secretaria de Bem-Estar Social. Muito legal, doutor Anderson. E para a gente finalizar, já passou aí de 1 hora de podcast, não parece, né? Uma passada Gente, rápida. Se deixar, a gente a gente vai ficar aqui o dia inteiro, hein? Se Mas deixar, pra a gente gente pede finalizar- um iFood e continua aqui. Eu vou convidar... iFood aí, quem estiver ouvindo aí, quiser patrocinar aqui o nosso podcast, tá? Horário Eu já Então, falei, aí abertos gente, a patrocínio, parceiros, hein? parceiros, a gente coloca aqui. Colocar aqui, ó, sua marca aqui em cima da Mas mesa eu vou aqui. convidar a professora Carla, que é a diretora da ETP Centro Educacional, para falar um pouquinho do projeto que a escola está desenvolvendo esse trimestre, né, sobre direitos e deveres da criança e do adolescente. Fala um pouquinho desse que eu queria desse até, projeto, eu queria até professora fazer uma Carla. abordagem, Alex, aproveitar que você puxou já esse tema, que esse projeto ele vem de encontro com a legislação que pede, né, que coloca para que as instituições tenham esse trabalho, né? Além de ser uma Sim. iniciativa da escola, as escolas que não se atentam para isso, elas estão se deixando expostas a uma exigência legal, que é esse trabalho que a gente está falando aí dentro do ECA. Já está previsto dentro do ECA, só que existe também um acompanhamento aí dos órgãos fiscalizadores em cima dessas demandas escolares. Sim. Só para complementar o que o doutor Anderson estava falando, né? Família e escola têm que andar junto. Não adianta, né? Então, assim, eu acho que se a gente começar a entender que ir à escola do meu filho
é bacana, é prazeroso, mesmo estando com um tempinho apertado, mas faz toda a diferença, até para eles. Saber que o pai veio, que o pai assistiu. E É aquela entradinha rápida, né, professora Carla? Na hora de pegar o filho na portaria, falar assim, deixa eu ir lá falar com a coordenação. Vai lá e fala assim, tá tudo bem aí, coordenação, como que tá? Porque de repente é o momento, 5, 10 minutos, não precisa seja ser na entrada, reunião, seja né? na saída, a gente está sempre ali. Eu acho que é importante o pai entender até quem são os amigos, né? Eu acho bacana isso. A gente tinha isso, né? Quando a gente era criança. Minha mãe conhecia todas as mães dos meus coleguinhas e a gente saía junto. Então, acho que... E envolvia a escola também. Então, acho isso importante. E visando muito... Eu acho que a gente... Trabalhar o ECA, além da questão mesmo do respeito, da ética, né, de trabalhar a diversidade, a solidariedade, um dos grandes motivos que fez a ETP trabalhar esse tema foi e a gente vem aí um pós-pandemia, né, onde muitos dos nossos alunos ficaram muito reclusos, outros muito inseguros e outros nem tanto, outros com... Eu acho que assim, foi uma mudança Tivemos uma sociedade em geral, né, afetada emocionalmente, socialmente, de todas as e formas. esse reflexo também dentro das escolas com as crianças. Com certeza, né? Porque houveram perdas, né, perdas de várias formas. E a gente começou a entender o quanto seria importante, novamente a gente falando de prevenção. O que é que nós poderíamos... Desculpa. O que nós poderíamos fazer para que houvesse uma mudança significativa? Então, foi aí que a gente começou a pensar na questão, porque a gente fala muito em direitos e deveres, mas como contextualizar isso para que eles possam entender? Eu acho importante a gente ter um contexto. E aí, né, dentro das reuniões que nós tivemos, por que não, então, falar do ECA? Porque é um documento que é voltado para eles. Então, eles teriam um entendimento para eles o que são os seus direitos e o que são os seus deveres. E a gente vem fazendo, além do ECA, a gente startou aí o nosso projeto Recreio e, por incrível que pareça, hoje eu fiquei muito feliz que tiveram 3 turmas que viraram para mim e falaram que adoraram a sexta-feira. Então, a gente já está aí pensando que é uma forma de integração entre os segmentos que a gente está fazendo. Então, o nosso projeto vem de que forma? Cada turma, cada segmento, né, tanto Fundamental 1, quanto 2, quanto médio, eles vão trabalhar temas. E que temas foram esses? E foi feito com a ajuda deles também. Então, a gente está aí falando sobre, né, multiculturalismo, estamos falando sobre e bullying. Você está falando aí de uma ausência de verticalidade. Não é de cima não é vertical, né? Você está colocando ali o desenvolvimento. Não é a palavra que eu queria falar, mas vamos lá. Aqui é assim mesmo, não tem corte, é ao vivo. Você está envolvendo eles nesse projeto. Sim. Você não está trazendo, você traz uma proposta, mas envolve essa comunidade. Porque senão não adianta. A gente precisa, o objetivo é que eles se sintam importantes, parte do processo e que eles queiram participar. Então, se eu também venho, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Verticalização que eu queria falar, tá? E aí, a gente vem nesse trabalho, vamos ter aí... Quem andou aí pela escola, eles colocaram post-it nos espelhos com frases motivadoras, tanto nos 2 banheiros, né? E eles vêm fazendo essas coisas dentro da escola. Então, isso é bacana, isso é um movimento. E eu acho que mais importante também é trazer os pais para dentro desse contexto. Então, é trabalhar eles aqui. Nós vamos ter um dia de culminância, né? Os pais serão convidados a participarem. A gente vai estar aí filmando e gravando para que isso realmente apareça, para que hoje, a gente está colocando como um projeto. Eles entendem que é um projeto. Mas, na verdade, o que a gente busca é que isso se torne cultura,
rotina. Consciência. Que não seja só porque existe um projeto envolvendo, mas que a gente possa realizar pequenas ações todos os meses, seja com solidariedades, não só dentro da escola, mas fora dela, mas que a gente consiga realmente plantar aquela sementinha e que a gente possa fazer dentro de um contexto com a comunidade escolar. Então, é envolver professores, é envolver a família, porque é isso que a gente precisa. Quando eu falei lá no início, né, acho que a gente precisa de mais amor no mundo, e eu acredito muito nisso. Eu preciso ter um olhar de carinho para quem está ao meu lado. Eu preciso entender que às vezes ele não está bem. E o que você está dizendo vem de encontro que o que o Dr. Anderson disse sobre a filha dele fazer uma observação sobre o semáforo vermelho. Porque muitas das vezes, quando nós não estamos sendo observados, é onde a gente comete as maiores infrações. A exemplo de quando eu estou pescando sozinho no rio e existe uma regra para não se pescar um peixe menor do que o tamanho estabelecido, eu sozinho, ninguém vendo, para eu cometer uma infração, é fácil. Porque a minha dignidade é o meu eu, é o meu consciente, eu estou ali. Mas quando tem alguém observando, aí você já passa a estar na égide da sociedade e começa a se perguntar se eu posso fazer aquilo. E quando você tem esse indivíduo sendo educado com ações como essa, pode ser que na mesma situação que o doutor Anderson citou sobre a filha falando sobre o semáforo, eu numa conversa, de repente, informal, num jantar com a minha família, eu possa estar usando de palavras, de repente, discriminatórias, que um indivíduo desse, porque para mim talvez seja normal, talvez não é nada que eu esteja discriminando, mas talvez uma fala discriminatória, não discriminando, e esse indivíduo trazendo dessa sociedade educativa um olhar como não avance o sinal, porque já vai ficar vermelho, ele vai me pontuar de repente numa fala que eu talvez não estivesse me incriminando, porque está dentro do meu núcleo familiar e de repente ali para mim, como não tem ninguém observando, passa a ser normal. Talvez eu me policie aqui na frente de vocês, né? Sim. Aqui eu vou me policiar em falar algo você discriminatório, sabe que não tá certo. porque eu vou ser criticado, vou ser incriminado. Mas lá dentro do meu núcleo, se eu falar, ninguém vai falar nada, mas de repente uma criança com esse olhar vai falar: ô papai, isso aí tá errado. E nesse falar dessa criança vai me instalar o seguinte: opa, peraí, o que eu tô falando? Wagner, é muito interessante. Pegar só nisso com você parece que você está definindo, às vezes, na minha mesa de jantar em família. Tá eu e a esposa, a mais novinha, ela é tão inteligente, a escola trouxe para ela um conteúdo tão grande, que a criança hoje, ela desenvolve perguntas que às vezes você como pai tem que parar para responder. Até eu como advogado, muitas vezes eu passo para minha esposa e falo: como vai responder isso? Porque não é um assunto pertinente, porque eu sou menina, né? Sim, pertinente sim. A mim que sou homem. E às vezes a mãe fala à minha esposa: olha, pergunta para o seu pai, porque é um questionamento tão interessante. A criança está se aprofundando tão bem na escola que você acha engraçado. Então, você vai evitar a cometer o erro, porque você como pai, você como cidadão, você é o espelho para aquelas crianças. Quem não quer ouvir da sua filha assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Lá em casa, a menorzinha lá, todo momento ela fala: eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser professora, mas também eu quero ser professora e advogada igual ao meu pai. Cara, ia ser um prazer muito grande. Tem hora que ela senta do meu lado no escritório, dentro dos computadores: pai, eu posso ajudar o senhor a verificar os processos? Eu falo, diariamente eu tenho que conferir os processos. É o contexto familiar. É o contexto familiar. Então, o desenvolvimento, ela faz cada vez questionamentos mais pertinentes, que na minha época, como criança, eu não saberia fazer. Eu acho muito interessante o desenvolvimento que a escola traz. Mas professora Carla, você quer fazer algum convite aos pais a família, né, desses alunos? A gente já está aí para definição da data, sim, né, para a gente poder estar fazendo. E quais são os temas que estão sendo abordados aí? Então, nós estamos, cada turma ficou com um tema, e foi o que eu estava falando até no início, né? Estamos falando peguei uma cola aqui, gente, não vou lembrar de todos, né? Então a gente está falando de cidadania e civismo,
que inclusive no nosso projeto Recreio, né, a gente está aí resgatando essa questão mesmo de nós cantarmos o hino nacional na hora do intervalo, e com relação ao cidadanismo também, e aí a gente vem falando de multiculturalismo, bullying, direitos e deveres, respeito, responsabilidade, inclusão social. Então esses são os temas que foram abordados pelas turmas, e o nosso projeto Recreio, porque aí eu acho que isso foi uma ideia que surgiu, e a gente amadurecendo as ideias novas que surgem, a gente vai complementando, né? O projeto Recreio vem justamente para dar a continuidade, para que a gente não tenha uma ação reativa, mas que a gente tenha uma ação hoje, que a gente deu o nosso start, a gente deu um pontapé inicial enquanto escola, enquanto comunidade escolar, dentro de um contexto que é importante, mas que a gente dê a continuidade a esse trabalho, né? Hoje a gente está com o projeto sexta-feira, projeto Recreio, mas que a gente quer ampliar, que não seja somente as sextas-feiras, mas que a gente venha ampliando, e que sim, a gente tenha aí todos os segmentos juntos. Eu venho conversando muito com eles. Por exemplo, o sexto ano. Quem é hoje que o sexto ano olha com encanto? Os alunos do nono, os alunos do primeiro ano, né? Quem os alunos do quinto ano olham? Eu falo, eles estão loucos para sair da blusa laranja para ir para a blusa preta. É o sonho deles, é subirem. Então, o que a gente vem conversando é, vocês são os exemplos para eles. E assim sucessivamente. Então, olha como é que vai ser bacana o ano que vem. O nono ano vai estar no primeiro ano do ensino médio, o quinto ano vai estar no sexto ano, e vocês se conhecem. E vocês não se conhecem só no olhar, vocês se conhecem pelo nome. Vocês sabem quem é, né? Vocês sabem a história, vocês têm as afinidades. Então, é o que a gente quer construir na ETP. Entendermos que somos, assim, eu falo muito no Instagram, né? Venha fazer parte da família ETP. E somos realmente uma grande família, porque a gente passa mais tempo aqui, né, entre a gente, do que às vezes em casa com a família. Então é importante que esse respeito e a continuidade desse projeto, que começou como um projeto, mas que a gente quer que faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Muito bacana, professora. Entendeu? Carla. Mas olha, nós vamos ter que terminar. Né, gente? Eu queria abrir aí para as considerações finais, doutor Anderson, né, para a gente poder... Nosso programa é de 1 hora, só que já estamos aí com 1h30. Então a gente vai, infelizmente, vamos encerrar, porque todos aqui temos compromisso, e além disso, para não ficar tão extensivo aí o podcast, então eu queria pedir as considerações finais do doutor Anderson, professora Carla, e depois a gente encerra aqui o nosso podcast na educação. Primeiramente, Wagner, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade sua e do Alex. Carla, eu queria me colocar à disposição para que a gente pudesse, no final do projeto, ajudar e falar que eu brinco que o seu projeto hoje, eu me lembro de uma coisa antiga chamada Moral e Cívica, que na nossa época tinha nas escolas. Eu tive uma possibilidade em Santos de estudar num colégio adventista, onde obrigatoriamente a gente tinha que cantar todos os dias um hino nacional antes da entrada da escola. Eu vim do militarismo, fui fuzileiro durante anos, onde a gente começava o dia com o hino. E muitas das pessoas perderam isso. Eu acho o projeto fantástico. Numa ideia minha, não tinha que se restringir só a escola. ETP, vocês deram um pontapé inicial. Pensa no final dele, muitas das escolas faziam um final de semana, um dia do projeto, como uma integração. Agora, na parte do direito, mais uma vez, eu deixo as portas do município aberta, porque for necessário, que vocês possam me usar como instrumento de ligação para vocês terem acesso a todos esses projetos e disseminarem nas outras escolas da rede particular, para o município poder também abraçar vocês, como abraça a rede pública, e a gente conseguir estipar da sociedade um mal maior. E, no final de tudo, parabenizar, porque para mim, hoje no município, eu tenho vocês como exemplo de unidade escolar, que o trabalho de vocês é feito com excelência e maestria, tanto que eu indico para todos os meus pares,
os meus amigos a colocarem o filho nessa escola, porque é uma escola que ela é um referencial e fez uma grande diferença na vida da minha família, que eu acompanho no dia a dia, que são matriculados aqui. Ficamos felizes e agradecemos. E aproveita de novo, doutor Anderson, passar o telefone para a galera que quiser contactar você aí para esses assuntos mais específicos. Vamos lá, telefone 022 997 86 43 35. Wagner, eu posso só passar mais um telefone? Que é o Com segundo certeza. telefone, que é da minha sócia diretora também do escritório, que às vezes eu não consigo por reuniões Sim, atender sem no dúvida. dia a dia. Fique à vontade. Então, galera, não esquece, quem estiver acompanhando aí o conteúdo ou quem for assistir posteriormente, se tiver necessidade desse acesso a essas informações da rede pública, desse auxílio jurídico, Dr. Anderson Almeida está à disposição para poder ajudar vocês. Ele já passou o número do telefone dele, vai passar um outro contato agora. Também Anotem aí 24 horas funcionando também. que, como meu pai diz, médico, contador, advogado e dentista, todo mundo uma hora vai precisar. Com certeza. Então anota aí o telefone. Lembrando que nossos telefones são ligados 24 horas, 7 dias por semana. É o 22 9995 39247. 22 99953 9247. Também atende e responde por mim. Maravilha. Professora Carla, suas considerações finais agora. Gente, só para descontrair agora, a gente entrega a idade quando a gente fala algumas coisas. Você falou assim, moral e cívica. Gente, eu tinha isso no 6º ano. Olha, quanto tempo tem isso? A gente vai se pegando numas coisas, né, que são engraçadas da gente relembrar. Primeiro de tudo, agradeço, né? Tava nervosa no início, mas agora já fluiu, e eu acho que o bacana de nós termos abordado todos esses temas que estão dentro do ECA é entender a nossa responsabilidade. Eu acho que se cada um, é como a gente fala para o nosso aluno, se cada um entender um pedacinho da sua responsabilidade, eu acho que faz a diferença na vida de todo mundo. Então, é importante entender que a escola, ela é uma instituição, mas ela não é uma instituição solitária, sozinha. Para que ela faça a diferença na vida de cada aluno, é necessário também que a família esteja presente. Então, querer que a escola resolva ou administre todos os problemas, nem sempre é possível. Então, a união, ela se faz necessário. E a gente vê, quando há essa união, a diferença que existe. Então, assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui, por aprender aí com o Dr. Anderson, né, a ETP, né, como diretora aí se coloca à disposição. Eu vou falar o seguinte, me sigam no Instagram, ETP, por favor, tá? Porque aí, olha, estou da rede social, gente, eu falo sempre lá, olá, gente, quem não me conhece. Então, não deixem de seguir, né, as redes sociais. A gente vem divulgando todos esses projetos e todos esses trabalhos. A gente vem abrindo, eu acho que a ETP nesse ano, ela vem realmente para fazer a diferença. Então, em todos os sentidos, desde a educação infantil, quando a gente tem a Kids, enfim, até a educação básica, até o ensino técnico. Então, acho que a gente está aí com um grande desafio e não deixem de seguir a ETP nas redes sociais. Legal, Carla, Tá? muito obrigado. Doutor Anderson, muito obrigado. Nós sabemos que tempo de advogado é precioso, né? E passar mais de hora aqui com a gente foi muito enriquecedor. Muito obrigado mesmo, viu? Deixo aqui o nosso forte abraço aí para você e para a professora Carla também. Vai, tá contigo. É isso aí, galera. Obrigado, Alex, tá? Obrigado, doutor Anderson. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Obrigado aqui a equipe. Obrigado aqui a produção. a doutor Anderson. A todos aqui que estão nos acompanhando. Obrigado a vocês que nos acompanharam, aqueles que mandaram aí seus comentários, seu like. A gente não teve nem tempo de poder fazer a leitura aí dos comentários. Foi bem dinâmico aqui o papo.
mas a gente está aí com os contatos do Dr. Anderson, da professora Carla, a gente tem as nossas redes sociais, então mandem aí suas dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigado por mais um vídeo e estamos aqui encerrando e esperando vocês para o próximo podcast. Primeira semana de junho. Primeira semana de junho, não temos o tema ainda, mas sugiram, por favor, qual o tema que vocês gostariam de ser abordado aqui no nosso podcast. Lembrando que nosso assunto é educação, tá? Então, por favor, direcionem aí sugestões para assuntos que podem ser colocados dentro do contexto da educação. Grande abraço, beijão a todos!